alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que é publicado no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos vão encontrar o itinerário do nosso raciocínio, porque a nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, os irmãos já leram o livro de apoio, já viram o vídeo do comentarista. Então a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares para os amados irmãos. E lendo o nosso texto de apoio e os slides correspondentes, os irmãos poderão melhor acompanhar a exposição que nós fazemos aqui, porque nós nos baseamos no texto que produzimos. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também disponibilizamos textos de aula, textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo de Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, tanto da faixa etária dos adolescentes quanto da faixa etária dos adultos. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde os irmãos interativamente podem elucidar as suas últimas dúvidas. Podem também comparecer pessoalmente. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e ela se realiza no 4º andar do Templo Sede do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na Rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º e último trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando a doutrina bíblica do homem, a antropologia teológica. E o nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje, ainda no segundo bloco, aliás, concluindo o segundo bloco desse trimestre, o tema é corpo, alma e espírito. Nós estudamos o corpo. Hoje nós estaremos estudando a última aula a respeito da alma, que é o segundo bloco. E o terceiro bloco nós dedicaremos ao estudo do espírito. Então, concluindo hoje o estudo da alma, nós vamos estudar a lição de número 9, vontade, o que move o ser humano. Nós temos visto que a alma, que é a sede da nossa personalidade, é a nossa individualidade, e por isso as almas são distintas umas das outras. O que nos faz diferentes uns dos outros é a alma, porque o corpo é igual para todos. Todos nós temos um nariz, uma boca, 2 ouvidos, 2 olhos, um cérebro, 2 rins, um fígado, um baço, né? O espírito também é igual para todos, porque é aquela parte que nos relaciona com Deus. E o espírito, como veremos na próxima aula,
ele é formado da consciência, da fé natural, da comunhão e da intuição, que é igual para todos. Mas a alma, ela nos distingue uns dos outros, porque a alma, ela é dotada do entendimento, da sensibilidade e da vontade. A sensibilidade nos torna diferentes uns dos outros. Nós temos os famosos temperamentos, não é? Que são diferentes entre uns e outros. Né? O entendimento é igual para todos, assim como a vontade, mas a sensibilidade nos traz diferenças uns com os outros. Nós já falamos da sensibilidade, nós já falamos dos pensamentos, do entendimento, e hoje nós vamos falar da vontade. A vontade. E o título diz vontade, o que move o ser humano. O que é vontade? Vontade é a disposição para agir. É o exercício da atividade pessoal e consciente que resulta de um desejo e se concretiza na intenção de se obter um fim ou propósito determinado. Então, a vontade é a disposição para agir. Eu quero algo eu quero, e para querer este algo, eu pratico alguma ação. Então, por exemplo, eu estou com fome e eu quero comer. Então, veja que o sentimento da fome é uma sensação, é um instinto até, né? Mas aí eu quero comer. E aí, então, eu vou e como. Eu só como porque eu quero comer. Não basta eu sentir fome para comer. É preciso que eu queira comer. Se, por exemplo, eu estou jejuando, eu vou sentir fome, mas eu não vou comer. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava em jejum, 40 dias, ele teve fome, mas ele não comeu, embora o diabo o instasse a comer. Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a vontade é a disposição para agir. Jesus sentiu fome, mas não quis comer. Então, a disposição dele foi para não comer. Isso que é a vontade, uma disposição para agir ou deixar de agir. Né? De forma pessoal e consciente, há um desejo. E esse desejo tem de ser realizado. E a vontade é que faz com que haja a realização, a satisfação daquilo que foi desejado, daquilo que foi querido. E é aqui que nós vemos já uma diferença entre Deus e o homem. Porque o desejo de Deus já se transforma em ato. Não há, na verdade, uma diferenciação entre o desejo e o ato de Deus. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. O desejo de Deus já é ato. No ser humano, que é imperfeito, que é uma criatura, o desejo não se confunde com o ato. O desejo é a vontade, e a vontade me leva à prática do ato. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer
como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, para o ser humano, existe o querer e existe o efetuar. Né? E a vontade é que nos leva a querer e transformar este querer em efetuar. É por isso que o título da nossa lição diz o que move o ser humano. O ser humano, ele age segundo a vontade, a ação, o ato da pessoa, ela está ligada ao seu desejo, ao seu querer. No direito penal, se é que isso ainda existe, porque parece que no nosso país não existe mais isso, mas no direito penal, as pessoas só são punidas pelos atos que praticam. Enquanto se está na seara da vontade, o ato a vontade é impunível. Então, se eu quero matar alguém, embora eu já peque, porque Deus opera tanto o querer como o efetuar, então, o fato de eu querer matar alguém, eu já pratiquei um pecado. Né? Mas, para a lei humana, se eu não faço nada, se eu fico só querendo, se eu fico dentro do meu coração dizendo, tomara que morra, isso não é punível, porque ninguém é punido pela mera cogitação, pelo mero querer, pelo mero pensar. Mas, se eu começar a tentar, por exemplo, se eu der uma facada em alguém, aí eu tentei matar a pessoa, aí sim eu sou culpado. Se eu mandei alguém dar a facada em alguém, aí eu sou o culpado. Se bem que parece que aqui no Brasil, dependendo da pessoa, ninguém nem se preocupa em saber quem mandou dar a facada. Mas a verdade é que, pela simples cogitação, a pessoa não é condenada. Por causa da vontade. Há uma diferença aqui entre o querer e o efetuar. Entre o querer e o efetuar, há uma distinção. E o querer é a vontade. O ser humano, ele foi criado por Deus com vontade, porque ele é um ser moral. E esta vontade, ela é consciente, não é apenas um instinto. Os animais, eles têm fome e vão comer por instinto, e não escolhem o que comer. O homem não. O homem, ele tem uma vontade consciente. Ele sabe que está querendo alguma coisa e toma atitudes para obter aquilo que ele quer. Então, a vontade é a manifestação da escolha entre um bem e outro, uma decisão na realização de uma determinada atitude, a fim de que se alcance algo. Deus fez o homem para ser um ser moral, ter consciência do certo, do errado, do bem e do mal, para poder administrar a terra, e para tanto Deus dotou o homem de vontade. Tomás de Aquino, grande teólogo da Idade Média, ele dizia que a vontade move o intelecto e todas as virtudes da alma. Então, das faculdades da alma, o entendimento e o sentimento, é a vontade que move. Então, é a vontade que faz com que eu satisfaçam o desejo ou o pensamento, que eu pratique algo que eu tenha sentido ou que eu tenha pensado. Então, diz Tomás de Aquino que é a vontade que move todos os atos da alma.
Então, a vontade é que me permite escolher, é o que me permite praticar ações e atitudes. E o homem foi criado com livre-arbítrio. Ele tem liberdade de escolha. O homem, ele foi criado por Deus com esta liberdade de escolher as coisas. Então, ele tem a capacidade de escolher, que é a vontade. E, além disso, ele tem a liberdade de escolher o que ele bem quiser. Isso é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Quando abrimos a Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus aqui mostra que o homem foi criado com liberdade de escolha. É por isso que, quando se discute, hoje muito se tem discutido sobre a liberdade de expressão, sobre censura, nós, como servos de Deus, não podemos de forma alguma concordar com quem queira impedir a livre discussão das ideias, com quem queira censurar as pessoas, proibir pessoas de se manifestar. Todo regime político que assim age é uma ditadura. E o servo de Deus não pode concordar com estas pessoas que defendem estas ideias. Por quê? Porque Deus criou o homem com liberdade de expressão. Quem é contra a liberdade de expressão está contra algo que Deus criou. E se você é contra algo que Deus criou, você não é servo de Deus. Eu fico admirado de ver pessoas que se dizem crentes apoiando e votando nessas pessoas. Elas estão se colocando contra Deus. E quem é contra Deus não vai para o céu. Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Nós não podemos mudar a Bíblia. A liberdade de escolha. O homem, ele foi feito com liberdade de escolha, com livre arbítrio. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 em diante. Porque este mandamento que hoje te ordeno, se não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires,
Então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então aqui nós vemos na lei, ou seja, depois do pecado, que nós vamos falar disso daqui a pouco, persiste o livre-arbítrio. Deus diz ao povo para escolher a vida, escolher o bem, para que eles ficassem na terra. E eles escolheram o mal, e eles não escolheram a vida e foram tirados da terra. Mas Deus deu a liberdade. Deus deu o livre-arbítrio. E o mesmo acontece agora no tempo da igreja, no tempo da graça. Veja, lá no Éden, veja, lá na lei, e também agora aqui na graça. Também aqui na graça. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Versículo de todos conhecidos, por todos conhecido. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fica a critério da pessoa crer ou não na mensagem do evangelho, na pregação do evangelho. Temos de pregar o evangelho, mas é a pessoa quem escolhe ser salvo ou não. Lemos isso de novo lá em Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não crer? E como crerão daquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Nem todos obedecem. E Deus respeita a opção de cada um, porque Deus não muda e criou o homem com liberdade de escolher. Então, a vontade, Deus fez o homem com vontade, ele tem querer. E esse querer o faz agir. Existe o querer e existe o efetuar. O efetuar é o resultado do querer. E Deus permitiu ao homem, assim ele fez o homem, que o homem escolhesse entre servi-lo, obedecer-lhe ou não. Nem todos obedecem. Mesmo Deus conclamando as pessoas por meio da proclamação do evangelho a que obedeçam. E já aqui no Éden, no início de todas as coisas, ele já conclama o homem a comer livremente de todas as árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal.
e já adiantando que se ele não obedecesse, ele morreria. E o homem não obedeceu. Agora, é importante nós vermos que esta liberdade dada por Deus ao homem, esta liberdade de escolha, o livre-arbítrio, não é autonomia, não é independência. E isso nós temos que entender bem. Deus deu ao homem, como deu também aos anjos, o livre-arbítrio. Eles poderiam obedecer ou não a Deus. Mas isto não diminui em nada a soberania divina. E este é um ponto de discussão que gera aí aquele interminável debate entre os defensores da chamada doutrina da predestinação incondicional, né, liderada aí, que teve grandes expoentes ao longo da história do cristianismo, Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino, né, todos eles defendendo que há o Cornelius Jansen, né, todos defendendo que há uma predestinação, ou seja, o livre-arbítrio teria desaparecido com a queda do homem. O homem foi criado com livre-arbítrio, mas em razão do pecado, ele teria perdido o livre-arbítrio. Não existe mais livre-arbítrio. Martinho Lutero teria dito até que agora há um servo-arbítrio. Ele escreveu até um livro, O Servo-Arbítrio. Mas não há razão de ser. Nós acabamos de ler aqui 3 passagens em que se fala do homem após a queda. Em Deuteronômio, capítulo 30, em Romanos, capítulo 10 e em Marcos, capítulo 16. São 3 passagens que falam do homem depois da queda. E nelas todas nós vemos o livre-arbítrio. Pessoas que desobedecem a Deus e pessoas que obedecem a Deus. Ou seja, o livre-arbítrio ele é mantido, ainda que prejudicado, mesmo com a queda do homem no pecado. O que, aliás, é comum. Nós temos visto aqui, ao longo do trimestre, que a queda do homem, a entrada do pecado no mundo, prejudicou, desorganizou o ser humano. O corpo, que se renovava a cada dia, passou a degenerar, a se corromper, porque é pó e ao pó tornará. Então o corpo foi prejudicado pelo pecado. A alma também foi prejudicada pelo pecado. Nós estudamos aqui que o entendimento do homem foi contaminado. E agora o homem tem uma cegueira espiritual, porque o diabo cegou o entendimento do ser humano. Nós vemos Paulo dizendo que, em razão do pecado, o homem se perde no seu entendimento, nos seus pensamentos, nos seus discursos, e os discursos acabam gerando teorias, acabam gerando doutrinas, mitologias, filosofias, religiões que negam a verdade divina. E o homem passa, inclusive, a adorar as criaturas ao invés do Criador, a adorar o próprio homem, a perder a noção da eternidade. Isso é o prejuízo que o pecado gera no entendimento. Mas o homem perdeu o entendimento? Não. O homem perdeu o corpo? Não. Nós vimos na lição passada como o pecado alterou a sensibilidade
como os sentimentos do homem passaram a ser sentimentos perversos, como as paixões do homem passaram a ser paixões infames. O homem deixou de sentir? Deixou de ter sentimentos ou emoções? Não! Mas é o prejuízo da sensibilidade causado pelo pecado. Nós estudamos a consciência, que embora esteja aqui nesse bloco da alma, nós entendemos que seja função do espírito, e nós vimos como a consciência foi contaminada, como ela se tornou má consciência, como às vezes a consciência até é cauterizada por causa do pecado. Agora, o homem perdeu a consciência? Não. Mas a consciência foi prejudicada pelo pecado. O mesmo acontece com a vontade. A vontade, esta capacidade de escolher algo para sua própria satisfação, aquela disposição para agir, ela é prejudicada pelo pecado. Mas o homem não perde o livre-arbítrio, não perde a vontade, não perde a liberdade de escolha. Ela é prejudicada, sim, mas não perde. Porque senão nós temos que concordar que o pecado é maior do que Deus. Porque o pecado consegue destruir algo que Deus fez. E se o pecado destrói algo que Deus fez, o pecado é o verdadeiro Deus. E estes que defendem a soberania de Deus, defendem a soberania de Deus como argumento para dizer que o livre-arbítrio desapareceu com o pecado, eles estão dizendo que Deus não é soberano, porque o pecado seria superior do que Deus. Mas o pecado não é algo, como diz muito bem Sadhu Sudha Singh, o pecado é uma falta, é uma deficiência. Não é algo, é a falta de algo. Então, assim como corpo, assim como entendimento, assim como sensibilidade, assim como consciência, são prejudicados, mas não eliminados com o pecado, também nós temos de concluir que a vontade, ela é prejudicada, mas não é eliminada pelo pecado. E a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, não pode ser confundida com a autonomia. E é este outro ensino falso que tem sido propagandeado por aí, que é a mentira de Satanás. Foi Satanás quem confundiu liberdade com autonomia, com independência. É o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui a serpente mente para a mulher. O diabo diz: olha, não é verdade que vocês vão morrer. Se vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, vocês vão ter os olhos abertos. E isso era verdade. Mas vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E aqui era mentira. Vocês vão viver independentes de Deus, não vão precisar mais de Deus. Vocês mesmos vão fazer as suas regras, as suas normas. Vocês é quem vão dizer o que é bom, o que é mal. Vocês serão independentes de Deus.
E é aqui que está a mentira do diabo, é confundir liberdade com autonomia, com independência. Hoje, quando a gente fala, eu sou livre, a ideia que nos vem à mente é, eu não dependo de ninguém. Eu sou dono das minhas decisões. Eu faço o que eu quero. Eu não dependo de ninguém. Sou eu quem dito as minhas próprias regras. É a autonomia. Essa palavra grega, autos quer dizer próprio. Nomos quer dizer lei. Autonomia é eu ditar as minhas próprias leis. Por exemplo, quando um município aqui no Brasil ganha autonomia. Aqui nós temos, na Grande São Paulo, um município que se chama Osasco. Osasco era um bairro de São Paulo. E aí eles, na década de 60, eles se separaram de São Paulo. E a principal avenida dessa cidade, Osasco, desse município Osasco, chama-se Avenida dos Autonomistas. Por que são os autonomistas? São aqueles que lideraram o movimento para separar Osasco de São Paulo. Osasco se separou de São Paulo, ficou independente de São Paulo, passou a fazer as suas próprias leis, adquiriu a autonomia. E as pessoas confundem liberdade com autonomia. Um grande filósofo alemão, Immanuel Kant, ele fez essa confusão na sua filosofia. Ele diz que livre é quem é autônomo. E ele diz que existe uma lei moral em cada ser humano que dita para a pessoa o que ela deve fazer. Não é? Mas ele coloca a lei dentro do ser humano e dizendo que o ser humano é livre quando ele pode agir conforme esta lei que está nele. Porque ele é autônomo. Isso não é verdade. Essa lei moral, nós já estudamos quando falamos da consciência, é a lei de Deus que é impressa no nosso espírito. E é isso que a Bíblia nos ensina. A liberdade do homem não é independência, não é autonomia. A liberdade do homem é debaixo da soberania divina. Leiamos de novo Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Deus ordenou, e ainda o texto diz: o Senhor Deus. Então Deus é o dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Deus é o Senhor, Ele manda. Ele é soberano. Portanto, a nossa liberdade, ela está em escolher servir ou não a Deus. Eu tenho liberdade de ser ou não servo obediente. Mas isso não muda nada o fato de que Deus é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Então, a liberdade do homem é a liberdade de escolha, mas não é em absoluta autonomia ou independência. Nós somos dependentes de Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós não temos nada, nós não somos de nós mesmos, nós somos mordomos. Nós somos servos, administradores, e teremos de prestar contas do que Deus nos deu. É por isso que todo ser humano vai ser julgado por Deus, salvo ou perdido. Os salvos vão ser julgados no tribunal de Cristo. Os perdidos vão ser julgados no juízo do trono branco.
mas e alguns salvos que depois que tiverem vivido posteriormente ao arrebatamento da igreja, também serão julgados no juízo do trono branco. É o que nos ensina o escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele nos diz, versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todos nós teremos que tratar com Deus, prestar contas daquilo que Ele nos deu, porque Ele é o Senhor. Nós somos servos, nós somos administradores. Deus é soberano. E a liberdade que Ele nos dá de escolhermos entre o bem e o mal, de lhe sermos obedientes ou não, esta liberdade não nos exime da responsabilidade. Não existe uma autonomia, existe uma heteronomia. A lei é de Deus. É Ele quem diz o que é bom, o que é mal. E nós deveremos prestar contas do que fizermos. Pedro fala disso também. 2 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, note que todos serão julgados, tanto o salvo quanto o ímpio, tanto o justo quanto o ímpio. Porque a liberdade de escolha em nada altera a soberania de Deus. Você é livre para escolher entre o bem e o mal, mas vai responder pela sua escolha. Isso é o que se chama de lei da semeadura. E o apóstolo Paulo deixa bem claro lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então aí é a escolha. Ou fazemos aquilo que é bom, agradando a Deus, ou fazemos aquilo que é mal, desagradando a Deus. Ou andamos segundo a carne, ou andamos segundo o Espírito, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, se não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui fica bem claro, o apóstolo Paulo, já pregando o evangelho, já depois que Jesus havia morrido por nós na cruz do Calvário, ele diz que nós podemos andar segundo a carne ou andar segundo o Espírito. Então, o ser humano, ele foi criado com livre-arbítrio. Ele tem capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, na sua segunda edição, no capítulo 5, no item 4, nas páginas 84 e 85, diz o seguinte: o ser humano é parte da criação de Deus. O ser humano foi criado, dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Mediante a graça, essa escolha continua mesmo depois da queda no Éden. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Estas palavras são de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 17. Jesus, falando com os judeus, disse: se alguém quiser fazer a vontade dele. Então, Jesus não eliminou a possibilidade, mesmo depois da queda, e Jesus está pregando aqui milênios depois da queda, ele não excluiu a possibilidade da pessoa querer fazer a vontade de Deus. Então, o pecado não elimina o livre-arbítrio, como ensinam os que defendem a predestinação incondicional. Mas é fato, como tudo no ser humano, o pecado, ele prejudicou o livre-arbítrio. O pecado prejudicou o livre-arbítrio. Mas, por que não houve a eliminação? Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. 3 e 4. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação do homem, ao contrário dos anjos, que Deus não quis a salvação dos anjos, quando eles pecaram, foram condenados e não há possibilidade deles serem salvos. Com relação ao homem, Deus quis salvar o homem. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado a salvação do homem através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Lá em Apocalipse, capítulo 13, está escrito:
13 e 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já Deus havia planejado salvar o homem que ainda nem havia sido criado, mas Deus é presciente, não é o que gostam de fazer os doutrinadores da predestinação incondicional, gostam de dizer Deus é presciente. Então, como ele é presciente, ele já sabia que o homem ia cair e por isso que ele já fez o plano da salvação. E como ele é imparcial, não faz acepção de pessoas, ele tem que dar igual oportunidade de salvação a todos os homens. É por isso que no dia mesmo da queda, Deus revela ao primeiro casal o plano da salvação. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15, o chamado proto-evangelho, é o primeiro anúncio da salvação. Depois Deus anuncia a salvação a Caim. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, aliás, 4:6. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus volta a pregar o evangelho a Caim, depois que ele mata Abel aqui, ele prega o evangelho depois que Caim se irou e descaiu o seu semblante porque sua oferta não foi aceita. Ele vai e mata Abel. Mas Deus insiste mais uma vez em proclamar-lhe a salvação. 4:10. E disse Deus, que fizeste? A voz do teu sangue, do teu irmão, clama a mim desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não se te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Deus pôs um sinal em Caim. Deus não disse, não vou perdoar você não, você foi predestinado para a perdição. Não, Deus lhe deu a oportunidade de se arrepender, impedindo que alguém o matasse. Mas ele não creu no perdão de Deus. Ele disse, maior é a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele morreu sem se arrepender. E por isso, porque não quis fazer a vontade de Deus, ele se perdeu. Mas com o pecado, e Caim é depois do pecado, com o pecado, nós vemos o quê? Nós vemos que Deus manifesta a sua vontade de salvar o homem. Mas uma vontade que depende da vontade do homem. Porque Deus fez o homem com livre-arbítrio. E aí é que entra a graça. A graça. O homem não tem condições de se salvar. O homem, no pecado, ele é escravo do pecado. Ele não consegue fazer o bem. Aí é que está o prejuízo causado pelo pecado à vontade. Antes do pecado, o homem podia escolher entre o bem e o mal.
Sabe-se quanto tempo ele só fez o bem, nunca tinha experimentado o mal. Só que no momento em que ele pratica o pecado, ele se transforma em escravo do pecado. É Jesus quem nos ensina isso. João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. No instante em que nós pecamos, nós somos separados de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós temos a natureza pecaminosa, porque nós somos imagem e semelhança de Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Nós somos imagem e semelhança de Adão. E com isso nós temos a natureza pecaminosa, como nos mostra Davi, Salmo 51, versículo 5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós temos a natureza pecaminosa, que é a carne, e quando nós adquirimos a consciência, nós praticamos o mal, porque nós estamos vendidos sob o pecado. Romanos capítulo 7 é a descrição do homem sem Deus, do homem no pecado. Diz Paulo, Romanos 7 e 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que está em mim. Essa é a situação da vontade no pecado. Com a queda, o que eu quero não se realiza. Quando eu quero o bem, ele não se realiza. Eu só faço o mal. Eu não consigo fazer o bem. O salmista reproduz isso no Salmo de número 14. Disseram os nécios no seu coração, não a Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Versículo 3: Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. A vontade do homem torna-se escrava. Não perdeu o livre-arbítrio. Ele tem a liberdade de escolha, mas essa liberdade de escolha agora foi escravizada. Não foi desaparecida, eliminada. Foi escravizada. Ele não consegue fazer o bem, ele faz o mal. Ele não é capaz de dizer não ao pecado. É esse o prejuízo que a vontade tem. Ele não consegue dizer não para o pecado.
ele está escravizado. Não é o servo-arbítrio, ele é servo do pecado. O arbítrio está escravizado pelo pecado. A natureza pecaminosa domina. E ele não faz o que quer, ele faz o que o diabo quer. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O homem no pecado, vendido sob o pecado, ele não consegue fazer o bem. Ele não consegue servir a Deus. Mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É o que está escrito em Tiago 3:5, para não dizer que eu estou falando aqui, 2:11. Tito 2:11. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. O que é a graça de Deus? É essa disposição que Deus quer de nos dar a salvação, embora nós não a mereçamos. Ele oferece a salvação. Ele chama os homens à salvação. Ele convida. Fez lá em Deuteronômio 30. Ele convida na pregação do Evangelho, como se Jesus diz em Marcos 16, como o Paulo diz lá em Romanos 10. A pregação do Evangelho, a proclamação da mensagem da salvação, pregarmos que Jesus salva, é a oportunidade que as pessoas têm, e ao ouvirem a palavra, como disse Jesus em João 7:17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O versículo anterior diz assim, versículo 14: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, Jesus estava mostrando a palavra de Deus. E quem cresce alcançava a salvação. Era liberto. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus ainda diz, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A graça de Deus se manifesta. A mensagem da salvação é pregada. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Quando a palavra é pregada e a pessoa crê, ou seja, a fé natural que ela já tem, nós vamos falar disso na próxima aula, porque é uma função do Espírito. Esta fé natural, que faz com que a pessoa creia que Deus existe. Ela crê na mensagem de que Jesus salva. E naquele momento, misturando a palavra com a fé, esta fé natural se transforma em fé salvadora. E quem crê em Jesus, quem crê na verdade, quem crê no Evangelho, é liberto
liberto da escravidão do pecado. E aí a vontade é liberta. E agora a vontade pode fazer o bem. E em permanecendo na palavra, ela vai conhecer que a palavra é de Deus, ela vai notar que ela está salva e ela agora pode começar a fazer o bem. Agora ela está liberta, agora ela pode fazer o bem. E aí nós entramos no capítulo 8 de Romanos. O capítulo 7 fala do homem no pecado, daquele cuja vontade está presa. Mas agora, com a vontade liberta por ter crido no Evangelho, nós passamos a andar segundo o Espírito. O Espírito Santo vem morar em nós. E agora, como diz Paulo lá em Romanos 8:10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Agora eu faço o bem que eu aprovo, porque eu fui libertado, resgatado por Jesus. Eu fui libertado por Jesus. E todos quantos crerem em Jesus serão libertos. A vontade é libertada. E eu agora, o meu querer fazer o bem, se transforma em fazer o bem. É por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. A gente só é salvo pela graça. Se não fosse a graça de Deus, a disposição de salvar de Deus, jamais eu seria salvo. Mas Deus quer nos salvar. Mandou Jesus para morrer por nós, pagar o preço dos nossos pecados. E quando nós cremos no Evangelho que é pregado por ordem de Deus, vem o poder de Deus que nos liberta. Nos liberta. Né? Paulo fala disso em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, versículo 16. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. É esse o efeito da pregação do Evangelho. As pessoas são libertas do poder de Satanás. A vontade estava escravizada. Ela queria, mas era impotente. Nós vimos que vontade é a disposição para agir. Mas a pessoa queria fazer o bem, mas não podia, porque a vontade foi prejudicada. Ela não conseguia agir. Ela só ficava no querer. Mas Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Crendo no Evangelho, a vontade é liberta. E agora nós passamos a fazer o bem. É o que Paulo diz em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça é dom de Deus. Veio de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E se mistura com a nossa fé. E aí nós entramos na salvação, entramos no repouso. É o que diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. No repouso. Então, quando cremos, a nossa vontade é libertada.
E agora o nosso querer fazer o bem, querer o bem, se transforma em fazer o bem. Agora eu consigo fazer o bem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Crendo em Jesus, nossa vontade é libertada, meu querer consegue fazer o bem. Por quê? Porque as boas obras foram feitas, foram criadas para que nós andássemos nela. A fé produz boas obras. O pecado só produz mais obras, porque a vontade está impotente. Ela só consegue fazer o mal, não consegue fazer o bem. Então a salvação é pela graça. E nesse sentido, estavam errados Pelágio, Cassiano, João Cassiano, que diziam, Pelágio dizia que o homem depois do pecado tinha o mesmo livre-arbítrio que tinha Adão. Não é verdade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O livre-arbítrio, com o pecado, se prejudicou. Nós nos tornamos escravos do pecado. Então, Pelágio está errado quando diz que nós somos tão livres quanto Adão. Não é verdade. João Cassiano diz que nós não somos tão livres como Adão, mas temos a boa vontade para fazer o bem. Não, não temos a boa vontade, porque a nossa vontade está escravizada pelo pecado. E eu não consigo fazer o bem. É uma vontade escravizada. E, portanto, ela não é boa, ela é má. Mas também temos a vontade. E pela graça de Deus, eu posso crer no Evangelho. E ao crer no Evangelho, a minha vontade é libertada. E eu passo a fazer o bem. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Só o salvo consegue fazer o bem. E faz o bem sem se cansar. A vontade foi criada por Deus. Nós queremos. Nós somos seres que desejam, que querem. E há um espaço entre querer e fazer. Quando o homem pecou, ele continuou querendo, mas escravizado pelo pecado, ele não consegue fazer o bem. Mas a vontade não foi eliminada com o pecado. O livre-arbítrio não foi eliminado, foi prejudicado. A vontade está escravizada. Eu não consigo fazer o bem que quero, só consigo fazer o mal que não quero. Mas Deus quer nos salvar. E por isso oferece a salvação na pessoa de Jesus. E todo ser humano pode crer em Deus. Pode crer em Jesus. Crendo em Jesus, querendo fazer a vontade de Deus, nós somos libertos por Jesus. E passamos a poder fazer o bem. Porque a nossa vontade foi liberta. E agora podemos querer fazer o bem. Amém.